Terceiro grupo de íons para discutir com vocês, grupo assim, né? É um grupo de um íon só, né? A gente fala sobre ferro. Né? Se eu perguntasse para vocês aí, uma boa fonte de ferro na alimentação, acho que todo mundo ia dizer feijão, né? Acho que todas as mães do universo estudaram juntas no mesmo colégio, né? Porque todas as mães ameaçam a gente, né? Meu filho, coma feijão, né? Para você conseguir ferro, senão você vai morrer de anemia. E, cara, nesse aspecto, quem sou eu para questionar a mãe de vocês? Mas, nesse aspecto, as mães não estão totalmente corretas, não. Melhor fonte possível de ferro na alimentação? Fígado. Blé, fígado é muito ruim. Mas tudo bem, se você é corajoso, guerreiro, consegue comer fígado, a melhor fonte possível de ferro na alimentação, carne vermelha. Quanto mais vermelha a carne, mais ferro ela tem. Gema de ovo. Leguminosas. E aí um negócio interessante, né? Legume em biologia é diferente de legume no seu prato de comida. É diferente de legume na sua casa. Provavelmente na sua casa chamam batata, cenoura e beterraba de legume. Para o biólogo, nenhum desses é legume. Para o biólogo, legume é a planta cujo fruto é uma vagem. Né? Quem aqui é de interior já viu como é que vem um feijão in natura? Ele vem dentro de um trequinho compridinho, chamado vagem, onde você tem lá vários feijõezinhos dentro. A vagem é o fruto e cada feijão é uma semente. Para o biólogo, só é legume quem tem vagem, de maneira que é o caso, por exemplo, do feijão. Agora, cuidado, muito cuidado. Alimentos de origem animal, como fígado, carne vermelha e gema de ovo, tem muito mais ferro, e um ferro de melhor qualidade do que das leguminosas. Daí se você, assim como o Landim, não é muito fã de feijão, não se preocupe, você não vai morrer de anemia, desde que você coma outras coisas. Tudo bem, eu também não como fígado, mas carne vermelha, gema de ovo, consegue suprir o ferro que você necessita. Né? Qualquer pedacinho rei de bife que você coma, tem muito mais ferro, e um ferro de melhor qualidade, do que baldes e baldes de feijão. Então feijão não é a melhor fonte de ferro na alimentação, a melhor é fígado e os alimentos de origem animal de maneira geral. Agora, dentre os vegetais, comparando o feijão com outros vegetais, então dentre os vegetais, o feijão ele é uma boa fonte. Então comparado com outros vegetais. Né? Leguminosas, que tem vagem, né? Inclui feijão, inclui ervilha, inclui soja, inclui amendoim. Estranho, né? Batata, cenoura e beterraba não são legumes, porque não tem vagem, mas amendoim é legume. Agora sim, né? Dos que tem lá bastante ferro, feijão. Outra boa fonte de ferro, verduras escuras, né? Lembrando que batata frita não conta como verdura, né? Verdura conta só as que são verdes. E as verdes escuras, né? Aquelas que são mais amargas. Então alface não tanto. Mas você pega, por exemplo, lá, espinafre, manjericão, rúcula. Aí esses caras aqui, eles têm um teor de ferro um pouco maior. Agora, volto a dizer, não se compara a quantidade de ferro e a qualidade do ferro que eu tenho em animais. Por quê? A gente conversa um pouquinho melhor sobre isso. Existem dois tipos de ferro, moçada, em relação à nossa alimentação. Você tem lá um ferro, que é o ferro M, e você tem um ferro, que ele é o ferro não M. O ferro M, moçada, ele é um ferro orgânico. Como assim, Landim, orgânico? Associado a carbono. Né? Lá nas aulas de química orgânica, a gente aprende lá uma série de funções químicas, né? Qual é o nome dessa função aqui? Álcool, hidroxila. Como é o nome dessa função aqui? Carboxila. Qual é o nome dessa função aqui? Amina, e etc e tal, né? Existe uma função chamada grupo M. O grupo M ele contém ferro, né? Nas aulas de química orgânica a gente normalmente não estuda, porque a estrutura é super complicada, mas que pra gente acaba interessando. Sendo, moçada, que o ferro M orgânico ele é encontrado em alimentos de origem animal. Com um detalhe, esse ferro na forma M, ele é muito mais fácil de absorver. Agora, por quê? Basicamente o que acontece é que as proteínas que absorvem ferro no seu corpo, né, então lá no intestino, você tem proteínas para absorver ferro. E essas proteínas relacionadas com a absorção de ferro,
elas têm uma preferência total para absorver o ferro na forma M. Já o ferro não M, ele é um ferro que ele é inorgânico. Esse ferro inorgânico, ele é o ferro que você encontra em alimentos vegetais. Eu vou dizer que ele é inorgânico, porque ele, moçada, não está associado ao carbono inorgânico. Ele é o ferro dos alimentos vegetais e ele é mais difícil de absorver. Ô, gente, ele é mais difícil de absorver, porque as proteínas que absorvem ferro lá no intestino da gente, elas têm mais dificuldade de absorver o ferro desse tipo. Então, como eu estava comentando, os alimentos de origem animal, eles têm mais ferro e um ferro de qualidade superior. É um ferro que é mais fácil de você absorver. Os alimentos de origem vegetal, ferro, espinafre, tem menos ferro, e ainda é um ferro de qualidade inferior, que é um ferro mais difícil de absorver. Quando eu falo, inclusive, nesse lance do ferro não M, tem duas versões para ele. Você tem o Fe3+, e o Fe2+, dois possíveis estados de oxidação. O Fe3+, ele é o ferro férrico, ele é o ferro oxidado, e esse aqui a gente não consegue absorver de jeito nenhum. Já o Fe2+, é o ferro ferroso, ele é o ferro reduzido, e, gente, esse aqui a gente consegue absorver. Poxa, vou repetir, hein? O ferro M dos animais é o mais fácil de absorver. O ferro não M dos vegetais é mais difícil. Sendo que ele na versão Fe3+, o ferro férrico oxidado, a gente não absorve de jeito nenhum. E ele na versão da Fe2+, ferro ferroso reduzido, aí eu consigo absorver, com dificuldades, mas consigo absorver. Sendo, gente, que tem um truque na sua alimentação para melhorar a absorção do ferro. Que tal você utilizar vitamina C? Acho que muita gente aqui já escutou que não adianta nada você fazer o suco de laranja hoje, guardar na geladeira e beber amanhã. De hoje para amanhã, a vitamina C se oxidou. A vitamina C, ela se oxida muito facilmente. E, gente, se você fizer o suco de laranja agora e só beber amanhã, a vitamina C já vai ter se oxidado. Ela não adianta mais como vitamina C. Então você tem que fazer o suco de laranja agora e beber agora. Mesmo porque eu quero que a vitamina C se oxide dentro de mim. Por quê? Porque quando a vitamina C se oxida, lembra de química? Oxidar é perder elétrons. A vitamina C se oxida, perde elétrons. Você vai pegar Fe3+, mais elétrons e forma Fe2+. Ou seja, a vitamina C cede elétrons para você transformar o ferro férrico em ferro ferroso. Para você pegar aquele ferro que a gente não consegue absorver e transformar ele num ferro que a gente consegue absorver. Por isso que a vitamina C melhora a absorção de ferro. Ela aumenta a absorção de ferro na alimentação, o ferro proveniente dos vegetais. Então a vitamina C se oxida fácil, perde elétrons, Fe3+, mais elétrons, fica Fe2+, eu transformo o ferro que eu não consigo absorver no ferro que eu consigo absorver. Um dos papéis interessantes que a vitamina C tem. Qual é o papel do ferro em relação ao corpo da gente? Basicamente, moçada, o que acontece é que o ferro, ele entra numa série de proteínas que nós vamos chamar de proteínas hêmicas. Em relação, moçadinha, às proteínas hêmicas, são as proteínas que apresentam o grupo M, aquele grupo químico que apresenta ferro na composição. A propósito, né? Isso aqui foi só para lembrar o nome de alguns radicais das aulas de química orgânica, não tem relação com a conversa da gente, só para lembrar que tem um radical chamado grupo M, que ele apresenta ferro na composição. Daí, eu converso sobre algumas proteínas que apresentam o grupo M, proteínas hêmicas. Primeira delas, hemoglobina. Eu nunca mais vou escrever hemoglobina, eu morro de preguiça de escrever hemoglobina, então vou abreviar como HB. Não sou eu quem estou inventando isso aqui. Essa abreviação da hemoglobina HB, ela está lá nos livros de medicina, nos livros de biologia, nas questões de biologia. E a hemoglobina, moçada, ela é uma proteína vermelha
que é encontrada nas hemácias, nos glóbulos vermelhos. Aliás, né? O sangue é vermelho por causa das hemácias dos glóbulos vermelhos. E as hemácias, os glóbulos vermelhos, são vermelhos por causa da hemoglobina. Então, a hemoglobina dá a cor vermelha da hemácia, que dá a cor vermelha no sangue. Papel da hemoglobina, exatamente, o transporte de oxigênio no sangue. Daí a importância danada que a hemoglobina tem. Lembranças, muitas lembranças, né? Toda vez que falta hemoglobina em você, você vai estar diante de uma condição chamada de anemia. Cuidado, muito cuidado. Anemia não quer dizer falta de ferro. Anemia quer dizer falta de hemoglobina. Outro nome que eu aproveito para lembrar é que a falta de hemácias, ela acarreta lá uma condição chamada de eritropenia. Outro nome lindíssimo que a gente coloca para vocês. Mas é um nome, moçada, que se usa muito pouco. Tanto é que tem uma questão muito clássica de vestibulares, né, que o cara pega o exame de sangue de alguém. Todo mundo aqui já fez um exame de sangue, né? E aí tem lá no exame de sangue, valor de referência, o tanto que é para você ter e do lado o tanto que você tem. Se você vai lá e pega esse exame de sangue e você tem menos hemácias do que você deveria ter, você tem um negócio chamado de eritropenia. É a diminuição no número de hemácias. Entretanto, pouquíssimas são as questões de vestibular que vão usar o nome eritropenia. Normalmente, quando você tem poucas hemácias, nas opções para marcar, estará lá anemia. Entenda, né? Quem tem poucas hemácias, quem tem eritropenia, tem pouca hemoglobina. E aí, com pouca hemoglobina, vai ter anemia também. Entretanto, ao pé da letra, se for para respeitar a nomenclatura, eritropenia é a falta de hemácias. Então, quando tem poucas hemácias em você, você tem eritropenia, anemia é a falta de hemoglobina. Pouca hemoglobina, anemia nesse caso. E como eu disse, tem várias possíveis causas para anemia. Faltar hemoglobina pode ser devido à falta de vitaminas, pode ser devido a condições genéticas. Agora, a anemia mais comum que existe se chama de anemia ferropriva e ela sim vai estar relacionada com a falta de ferro. Daí, cuidado, hein, moçada? Mais uma vez, anemia é a falta de hemoglobina. Tem várias causas, pode ser por falta de vitamina, pode ser genética. A mais comum das anemias, ferropriva, nesse caso, por falta de ferro. Quais são as causas, moçada, de anemia ferropriva? Causa de anemia ferropriva. Causa número 1, moçada, falta de ferro na alimentação. Infelizmente, alimentos ricos em ferro, especialmente o ferro de melhor qualidade, que é o ferro animal, eles são alimentos caros, né? Fígado, carne vermelha, ovo. Mesmo o feijão é muito mais caro do que arroz, do que farinha de mandioca, do que farinha de milho, né? São alimentos caros. Então, para pessoas mais carentes, às vezes fica difícil conseguir esse tipo aqui de alimentação. E o resultado, nesse exato momento no mundo, tem muita gente, moçada, com anemia ferropriva. Porque pessoas mais pobres, infelizmente tem muitas pessoas pobres no mundo, não conseguem alimentos ricos em ferro, especialmente os ferros de melhor qualidade, e acabam desenvolvendo anemia ferropriva. Né? Outra coisa, verminoses. Especialmente uma chamada de amarelão. E, gente, amarelão é um verme, onde esse fizinho de rapariga aqui, ele vai lá se alimentar do seu sangue. Então esse filho da mãe aqui é um vampiro, no que ele se alimenta do seu sangue, claro, você vai acabar ficando com anemia ferropriva. Né? Ele se alimenta do seu sangue, então vai diminuir o ferro no sangue, vai diminuir a hemoglobina, anemia. Inclusive, o amarelão tem esse nome porque um dos sintomas da anemia é palidez. Olha como faz sentido, né, moçada? Quem dá a cor vermelha do sangue é a hemoglobina. Quem tem menos hemoglobina, o sangue vai ficar menos vermelho. E com sangue menos vermelho, a pele vai ficar mais amarelada, né? Especialmente pessoas lá de pele clara, né? O vermelho do sangue ajuda a dar uma coloração rosada para a pele da pessoa. Entretanto, se a pessoa está com anemia, falta hemoglobina, não tem mais a cor vermelha, a pele fica pálida, amarela. Daí o nome amarelão. Palidez, né, moçada? Cansaço crônico, fraqueza, falta de ar. Ora, faz sentido, né? Se você não tem
hemoglobina, você não consegue carregar o oxigênio direito e automaticamente seu organismo vai sentir a falta do oxigênio. O oxigênio necessário para produzir energia, sem oxigênio não tem energia. E aí, moçadas, problemáticas em cima disso tudo. Como é que a gente trata anemia ferropriva? Ora, o tratamento da anemia ferropriva, uma dieta rica em ferro. Opa, e aproveitando, rica em vitamina C, né? Lembrando que a vitamina C, ela aumenta a absorção do ferro, especialmente o ferro de origem vegetal, né? Transformando ele de ferro férrico em ferro ferroso, que é mais fácil de absorver. Né? Em pessoas que têm uma anemia muito violenta, elas vão precisar tomar suplemento de ferro. Né? Você, de repente, na farmácia, conseguir produzir ferro M orgânico, a indústria farmacêutica é muito trabalhoso fazer isso, ela não consegue fazer. Então ela vai ter que dar, no caso da indústria farmacêutica, suplemento de ferro, o ferro inorgânico. O férrico não, né? Que é o ferro férrico você não consegue absorver, você vai dar o ferro ferroso, porque ele pode ser absorvido. Daí, outro tratamento, suplemento de sulfato ferroso. Olha que o sulfato ferroso, ele é ferro inorgânico, mas ele é um ferro inorgânico na forma do Fe2+, que é o que a gente consegue absorver. Então ele está pronto para a pessoa absorver. Né? Anemia ferropriva é muito comum em mulheres jovens, né? Por dois motivos. Né? Normalmente quando a menina entra na puberdade, que ela começa a menstruar, todo mês ela perde uma certa quantidade de sangue, perde ferro automaticamente, e muitas vezes ela não consegue repor o ferro. Daí, a anemia ferropriva é um clássico, né, de meninas jovens. O motivo número 2, né? Menina entra na puberdade, começa a ficar um pouco mais vaidosa, começa a frescura de não querer comer para não engordar, e nessa história, anemia ferropriva, volto a dizer, um clássico entre meninas jovens. Alguma menina que esteja aí assistindo a gente, talvez já tenha tido que tomar sulfato ferroso. Né? Minha irmã mais velha, né, ela passou um bom tempo da vida dela, né, com anemia ferropriva, essas frescuras de não querer comer, né, teve que tomar sulfato ferroso. Eu fui experimentar essa desgraça aqui, eu nunca mais esqueço. Cara, parece que alguém pegou um bocado de prego, passou no liquidificador e manda você beber. É um gosto metálico horrível, fortíssimo. Infelizmente, é necessário, porque vem com ferro ferroso, que é o ferro próprio para você conseguir absorver o ferro aqui nesse caso. Então, primeira proteína que tem ferro, hemoglobina. Em relação, moçada, ao lance aqui da anemia, quase que eu pulo essa parte, né? A gente lembra que, como a anemia ferropriva é muito comum no planeta, segundo a Organização Mundial de Saúde, todo alimento deve ser feito sempre em panela de ferro para poder melhorar o fornecimento de ferro para as pessoas, especialmente em comunidades mais carentes. O ferro da panela é o ferro metálico, Fe0. Entretanto, moçada, no corpo da gente, ele acaba se oxidando em Fe3+, especialmente devido à ação da acidez do estômago, né? Você tem HCl no estômago, isso ajuda a oxidar o ferro desse caso lá, e aí você vai acabar formando Fe3+. Só que o Fe3+, esse Fe3+, ele não pode ser absorvido, mas na presença de vitamina C ou de algumas outras substâncias, ele acaba virando Fe2+, e você consegue absorver. Né? O resultado, que não é o melhor ferro do mundo, mas é o bom e velho, só tem tu, vai tu mesmo, né? É o que tem para hoje. Daí para pessoas que não tem lá outra fonte de ferro na alimentação, partes do ferro da panela são incorporadas ao alimento, no estômago forma isso, depois forma isso, e você consegue absorver. Alguns estudos apontam que o simples fato de você trocar o tipo de panela, trocou a panela de aço inox, a panela de, sei lá, cerâmica, de barro, por uma panela de ferro, já pode diminuir em até 55% a incidência de anemia na área. Ou seja, é a mesma comida que todo mundo come. Eu só troquei o tipo de panela. Comecei a usar a panela de ferro. E o índice de anemia ferropriva já pode diminuir pra caramba. Então isso aqui é bem interessante. Mas se você não encontrar a panela de ferro, uma alternativa é a sopa de prego. Não, isso aqui não é putaria. Isso aqui é sério. Né? Então, recomendação da Organização Mundial de Saúde, você pega a panela de aço inox, que seja, coloca objetos de ferro, como pregos, coloca água,
ferve. Parte do ferro da panela, no caso do prego agora, é incorporada à água e depois você cozinha o alimento naquela água. Não é, oh meu Deus, quanto ferro, não é, oh meu Deus, que ferro maravilhoso, mas, gente, é o bom e velho, só tem tu, vai tu mesmo, é o que tem para hoje. E ajuda. Então, especialmente comunidades carentes, onde você não tem acesso a um ferro de melhor qualidade, isso aqui ajuda mesmo. Segunda proteína que tem ferro, para a gente lembrar aqui para vocês, ela é a mioglobina. Mioglobina MB, ela, moçada, é uma proteína que também é vermelha. Ela, mio, quer dizer músculos. Ela é encontrada nos músculos. Aliás, é ela que dá a cor vermelha do músculo, né? A cor vermelha da carne. Carne crua é vermelha. E o papel da mioglobina é transferir o oxigênio da hemoglobina das hemácias para as mitocôndrias dos músculos. Opa, será que alguém aí em casa lembra o que a mitocôndria faz da vida? Mitocôndria, ela vai fazer respiração aeróbica, né? Então, nesse caso, para as mitocôndrias dos músculos produzirem energia através da respiração aeróbica. Então, produzirem energia através da respiração aeróbica. Opa, peraí. Deixa eu ler de novo o que eu escrevi. Então, o papel da mioglobina é transferir o oxigênio da hemoglobina da hemácia para as mitocôndrias do músculo, para ele poder produzir energia através da respiração. Isso quer dizer, moçada, algumas coisas interessantes, né? Quanto mais vermelho um músculo for, músculos muito vermelhos, mais mioglobina esses músculos têm. E um músculo que tenha muita mioglobina é um músculo que tem muito ferro automaticamente. Por outro lado, músculos que são pouco vermelhos, eles, moçada, vão acabar apresentando pouca mioglobina. E uma vez que eles têm pouca mioglobina, automaticamente eles vão apresentar pouco ferro. Do ponto de vista dietético, isso é interessante, né? Então, carne vermelha é muito rica em ferro. Frango, já não tem tanto ferro assim. Do ponto de vista prático, tem uma história interessante para contar. Quando o músculo tem muita mioglobina, ele consegue muito oxigênio. E no que ele consegue muito oxigênio, ele consegue fazer muita respiração aeróbica. Com muita respiração aeróbica, ele consegue ter, nesse caso, moçada, muita energia. E se ele consegue muita energia, você vai acabar lá tendo atividades bem prolongadas, por muito tempo. Então eles conseguem fazer atividades por longos períodos de tempo aqui nessa situação. Por outro lado, gente, quando o músculo é pouco vermelho, ele não consegue segurar o oxigênio direito, ele não consegue fazer respiração aeróbica direito, ele não consegue produzir energia direito. Nesse caso, ele não consegue manter as atividades durante muito tempo. Então, atividades nele somente por curtos períodos de tempo. Exemplo mais tradicional disso: por que galinha não consegue voar por muito tempo? Galinha, ela voa 3, 4 metros, se estabaca no chão, né? Ela não consegue manter o voo durante muito tempo. Por quê? O músculo peitoral da galinha é o peito que faz o movimento de batimento das asas. Então, o músculo peitoral da galinha é clarinho. Então, ele tem pouca mioglobina, pouco oxigênio, pouca respiração aeróbica, pouca energia. A galinha começa a bater as asas, 3 ou 4 segundos depois ela cansa, então ela não consegue manter o voo por muito tempo. Aves que voam têm peito vermelho, né? Então, não sei lá, se alguém já teve a oportunidade de comer, por exemplo, peito de pato. Quem não conhece acha que é bife, acha que é carne bovina. Peito de pato é bem vermelho. Cara, para poder segurar o oxigênio, para poder fazer respiração aeróbica, para poder produzir mais energia. Nesse caso, manter atividades por muito tempo. Patos selvagens, eles são aves voadoras. Se alguém viu lá nos desenhos animados, tem um clássico lá do desenho animado do Pica-Pau, que é o Pica-Pau voando junto com os patos selvagens. Cara,
O pato, para poder migrar, para poder voar, o músculo peitoral dele tem muita mioglobina, ele consegue segurar oxigênio por um tempão para poder manter a atividade de voo durante muito tempo. Né? Quem é no Nordeste, né, talvez já tenha comido avoante, se bem que não pode mais comer avoante porque a bichinha está ameaçada de extinção, mas avoante, muito utilizado lá como petisco, né, como tira-gosto, né, antigamente na região do interior aqui, né, uma ave que voa, o peito dela, cara, é bem dizer quase roxo de tão vermelho, né, ela é uma ave migratória, então o peito tem que ser vermelho para poder acumular oxigênio, para manter a atividade de respiração por muito tempo, para ela conseguir voar. Então, a diferença de cor em relação à musculatura. Nós temos ainda, moçada, ainda falando sobre proteínas que apresentam ferro na composição, proteínas chamadas de citocromos. Sendo, moçada, que os citocromos são proteínas que são encontrados lá tanto em mitocôndrias, para poder fazer a respiração aeróbica, como, moçada, nos cloroplastos. E aí, gente, será que a moçada lembra cloroplasto? Para que ele serve? Então, cloroplasto é para fotossíntese. Então, tanto em mitocôndrias como em cloroplastos, para uma atividade chamada de transporte de elétrons, que acontece tanto na respiração aeróbica como em fotossíntese. Aqui eu peço desculpas novamente, que eu não vou explicar isso em detalhes agora, mas lá no futuro, quando eu falar de respiração aeróbica e falar de fotossíntese, eu vou voltar a falar do citocromo quando eu falar sobre mecanismos de transporte de elétrons. E eu vou até perguntar assim, ei gente, lembra qual é o tipo de elemento mineral que é encontrado no citocromo? Eu quero ver todo mundo lembrando, ferro. Nós temos ainda, moçada, ferritina. Ferritina, ela é uma proteína encontrada, moçada, no fígado, com o objetivo de armazenar ferro. E, aliás, é por isso que fígado é a melhor possível fonte de ferro na alimentação da gente, né? Se você vai lá e consegue comer fígado, volta a dizer parabéns para você, guerreiro, que fígado é muito ruim. Mas, cara, nessa brincadeira você está tendo estoque de ferro do boi para você. Então, melhor fonte possível de ferro na alimentação humana.